Eu acabei de escrever um artigo sobre uma entrevista que eu fiz, né, e a conclusão da entrevista foi essa questão da resistência do advogado em adotar tecnologias e tal. Então ele tem aqui uma série de pontos, né? E eu descobri essa ferramenta chamada Napkin. Ela faz alguns elementos gráficos para ajudar na ilustração do que você está querendo dizer, né? Então, se eu clicar aqui, primeiro eu colo aqui o texto e tal, né? Claro. E aí eu clico aqui nesse raio, ele faz uma análise do texto e a partir daí ele propõe algumas imagens. Então, a resistência à IA prejudica a qualidade e as habilidades do direito. Se eu quiser essa imagem, eu posso ir navegando em outros estilos da mesma aqui, né? Ou se eu quiser trocar a imagem como um todo, eu também posso. Eu apertei um del aqui, vou fazer novamente aqui a geração aqui do elemento. Ele está fazendo a análise, provavelmente vai vir com uma diferente. Então ele fala, ele equilibrando. Então, alto elemento humano versus baixo elemento humano. Baixa tecnologia com alta tecnologia. Então ele coloca em quadrantes. E eu posso ir substituindo isso de acordo com a minha vontade. Então ele fala assim, olha, avanço, aspectos humanos e avanços tecnológicos. Então uma balança com uma espécie de prós e contras aí, né? E eu posso ir voltando, que se eu não quiser. Então eu acho muito interessante para ilustrar melhor aquilo que você está querendo dizer. É claro que isso aqui é um artigo que eu fiz agora baseado numa entrevista, mas eu coloquei aqui, por exemplo, uma linha do tempo. Peguei um caso da internet, lá o rompimento da barragem do Fundão, e aqui, conforme eu vou colocando em parágrafos, né, ele fala, poxa, eu posso fazer uma análise deste conjunto de informações ou deste conjunto de informações de acordo com o que você coloca aqui. Se eu der clicar aqui para ele fazer a geração, ele já vem com uma linha do tempo. E o que é legal, você não gostei dessa fonte, por exemplo, né? Eu vou numa fonte aqui mais profissional. Essa não, desculpa, vou voltar aqui, vou colocar uma outra fonte que aquela lá está muito infantilizada. Veja que ele já coloca entre o texto, né? E por aí vai. Então, a ideia central é que a gente consiga aproveitar bastante. Está aqui a linha do tempo, vou clicar em estilos, esse estilo não, esse estilo também não. Por exemplo, vamos supor que eu tenha gostado desse estilo aqui. E aí, se você clicar na imagem, como um todo, aqui você pode substituir algum outro título específico ou algum outro elemento específico, ou você pode baixar a imagem completa em PNG ou JPEG e tal. E o mais legal é que você também pode exportar isso para o PDF. Tudo isso aqui já pode ser exportado para o PDF, conforme você vá alimentando as coisas aqui. Ou você pode compartilhar. Então aqui essa questão da linha do tempo, por exemplo, eu acho que explica bastante as coisas que a gente pode colocar numa peça jurídica. Ou, por exemplo, análise da situação financeira, também da mesma peça. Então ele traz aqui todo o conteúdo que estava lá na peça e tal. Se eu quiser algo específico para isso, vou gerar aqui um visual. Ele vai pegar apenas esses 4 elementos aqui, suspensão das operações, obrigação, e gerar um visual. Eu decido, olha, eu gostei da linha do peixe aqui, esquema de peixe que é um esquema de causas e efeitos, né? Então, é isso que causou esse efeito, que é o resultado. A crise financeira foi causada por quê? Explicar desse jeito fica muito interessante. Se eu clicar aqui no xizinho, mando gerar de novo, e ele vai gerando de acordo com aquilo que eu selecionar. Eu acho incrível para poder ilustrar bem as peças. Ao final, se eu vier aqui em Library, eu posso fazer o download do PDF ou deletar, enfim, posso fazer bastante coisa aqui para ilustrar as coisas da peça. Enfim, isso aqui é um elemento muito interessante para o legal design, né, ou visual law, para ajudar
a gente entender como os esquemas visuais podem dar uma visão mais clara do texto que a gente está gerando. Eu usei e recomendo que vocês usem. Chama app napkin.ai, tá bom?